Capítulo 3. O sonho. O sono era algo que me acompanhava. Não sei se por efeito dos medicamentos ou por causa do coma. Eu me sentia sonolento o tempo todo, e num dos meus momentos de sono, sonhei com um ambiente bem diferente daquele que eu estava. E lá, eu gozava de uma liberdade maravilhosa. Eu não reconhecia aquele lugar que, para mim, era familiar. E eu tentava buscar nas reminiscências do passado aquelas imagens belíssimas. O arvoredo rodeava pequena cidade de casas modestas com formatos variados. Não havia entre elas muros ou separações. Todos estavam no mesmo quintal. Flores coloridas preenchiam as lacunas entre uma e outra. O clima tropical favorecia aquela atmosfera extremamente saudável. Bancos convidativos espalhavam-se por debaixo das árvores gigantescas, semelhantes ao carvalho. Riachos cristalinos cortavam aqueles sítios recobertos por relva levemente esverdeada, mas parecia como um tapete pela sua maciez e pelo conforto que proporcionava. Tudo parecia deserto. Eu pensava, como pode um ambiente tão bem cuidado estar deserto? As ruelas se mostravam calçadas por pequeninas pedras esbranquiçadas, formando figuras agradáveis no decorrer do seu curso. Adiantei-me até chegar a um lugar parecido com o centro do vilarejo, semelhante a uma praça. Ali encontrei um aglomerado de pessoas silenciosas e ordenadamente posicionadas diante de um púlpito, de onde amoroso e simpático velhinho palestrava aos demais. Cerca de uns 500 espectadores ali permaneciam estáticos. Ao me aproximar, pude ouvir parte do discurso daquele senhor que, inflamando a voz, dizia a todos: "Aqui, ao contrário do que se imagina, não é uma estação de férias. A nossa estadia por aqui assemelha-se a um estágio onde recuperamos nossas forças para a nova caminhada que se segue adiante. A semelhança daqui com a paisagem da terra é providencial, a fim de que não nos percamos nas divagações, mas não devemos permanecer com os mesmos pensamentos pueris e transitórios, visto que a oportunidade é de elevado merecimento. Temos, ao nosso lado, irmãos devotados no bem, dispostos a nos ajudar no conhecimento de nós mesmos. Tudo que entretinha nossas ideias nas afirmações de menos importância deve dar lugar ao desejo de construir no próprio interior uma estação de equilíbrio e trabalho fraterno. Não estamos mais diante de um mundo de incertezas, mas sim de posse da realidade da vida eterna. Quanto vale nossa estadia aqui, se não os raros momentos em que nos interessamos pelo próximo e suas dores? Importa nos lembrar que, se esperamos felicidade, esta é a porta que nos aproximará de sua realidade. Lá na crosta estão nossos corpos transitórios, esgotando seus derradeiros minutos de vida orgânica. E porventura nos sentimos mortos ou desprotegidos? Nossos grupos de trabalhadores estão a postos, a fim de lhes dar suporte amoroso no período e após a transição. Daqui a alguns dias, vocês estarão aqui por definitivo e, com certeza, compreenderão o que eu estou falando, com mais precisão. Os anos em que foram acolhidos no berço da terra lhes serviram como repositório de forças santificantes e, como outrora, partiram desse plano para aquele. Adiante farão a viagem de retorno, agora impregnados de maior luz interior. Não se preocupem com o que vão deixar por lá, e nem com quem nos aguardará lá com saudade, porque no caminho da eternidade, o amor real sempre se encontra com aquele com quem temos afinidades. A família é o ninho onde o coração juvenil se protege para conquistar seu espaço e, ao se encontrar com a maioridade, sente-se desprendido desses laços tão oportunos na infância. O amor de Deus respeita o instituto doméstico, enviando para lá amigos para socorrer aqueles que permanecerão por lá ainda há algum tempo. A cordialidade daquele senhor me impressionava.
Ele parecia estar respondendo à maioria de minhas suposições interiores. Eu, naquele instante, concluía que não havia motivos para desespero ou medo, até porque eu não era o único ali naquela situação, e tampouco podia me dar o luxo de me desesperar. Cabia a mim refletir sobre as informações e seguir adiante junto dos demais. Naquela hora, eu já estava no meio da Assembleia dos Quase Desencarnados, ou Desdobrados Anímicos. Caminhei um pouco mais, de modo que atravessei a aglomeração e comecei a pensar em tudo aquilo. Será que ter fé é aceitar tudo isso sem pestanejar? Pensei. Será que a chamada morte nos dá todos esses preparos? Uma forte comoção me tomou o peito e me senti obrigado a despertar, voltando assim à terra, onde meu corpo recebia cuidados. As lembranças permaneciam bem vivas em minha mente. Eu queria recordá-las com clareza, a fim de me consolar com as informações que havia recebido da bondade de Deus. Capítulo 4. Oração dos amigos. Minha situação não tinha mudado muito. Toda aquela provação perdurava. Eu, assistido por amigos, tinha de aprender a esperar, porque tudo que acontecesse dali para frente seria por conta da natureza de Deus. Eu descobri que desencarnar não é tão fácil assim. Eu já tinha certeza que não retornaria mais ao corpo físico. Meus pulmões, segundo os enfermeiros daqui me disseram, já começavam a sofrer alterações significantes, que de momento não poderiam ser detectadas pelos médicos da Terra. Uma microbiologia se formava em seu interior, vista daqui como manchas escuras que iam aumentando dia após dia. Eu não queria ficar pensando naquela situação. Afinal de contas, eu me sentia vivo e cheio de esperanças. E, repousando em uma poltrona ali mesmo no quarto, percebi que uma alegria estranha me tomava o coração. Uma força capaz de me fazer sentir equilibrado, como se nada estivesse acontecendo comigo. Pensei, o que será isso? De onde vêm essas energias tão fortes, tanto amor? Nesse instante, um amigo deste plano entrou no quarto e lhe perguntei: Amigo, estou sentindo algo estranho me tomar os sentidos. É algo maravilhoso, me faz ficar feliz e cheio de vida. O que será isso? O amigo respondeu: Veja, Gabriel, é a energia da prece. Seus amigos e familiares estão orando por você e, tal qual a luz descerrando as trevas, essas forças chegam até você, transferindo-lhe o desejo de quem as emana. Quer dizer que eles estão rezando por mim? Perguntei com os olhos cheios d'água. É claro que sim, devolveu. Aqueles que amam de verdade conseguem fazer com que seu amor atinja seus afeiçoados. Repare, Gabriel, até mesmo seu corpo somático está sendo influenciado por tais energias. Perceba que as glândulas suprarrenais começam a trabalhar com mais vigor e seus rins aceleram a filtragem de seus líquidos corporais, eliminando todas as toxinas absorvidas dos medicamentos que ajudam por um lado e ferem por outro. Observe sua hipófise, na região frontal do cérebro. Está se iluminando. Mais alguns minutos e ela se apresentará como uma flor de lótus, espalhando sobre todo o corpo denso as substâncias anestesiantes do bem-estar. Embora o cérebro não possa reagir fielmente aos estímulos recebidos, ainda assim reconforta-se nesse fluxo de forças santificantes. Veja ainda que toda a sua região cardíaca está tomada por uma energia azulada, equilibrando suas emoções mais densas e organizando a válvula mitral, para o coração afoito em bombear o sangue. Tudo isso se origina na ação da prece amorosa. Vamos comigo até o local de onde essas forças se originam, e poderá colher farto material de estudo para seu melhor entendimento. Lembre-se, amigo, de que a prece sincera ultrapassa os limites do palavreado decorado, ensinado pelas facções religiosas ultrapassadas no que diz respeito à vida do espírito. Aqui verá que as palavras de Jesus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, fazem muito mais sentido e prestam grande serviço de assistência aos enfermos do corpo e da alma. Para minha emoção, adentrando o local onde estudava até dias antes,
no intuito de me formar cidadão e humanista, chegamos à pequena saleta, onde singular grupo de jovens se reunia de olhos fechados e mãos unidas. Concentrados num poder superior, pediam a Deus pela restauração da saúde do amigo hospitalizado. E alguns, entre lágrimas, chegavam a implorar pela minha vida. Vi ali, ao redor deles, um halo de luz multicor, como se um arco-íris os envolvesse. Com um olhar mais criterioso, pudemos observar seus pensamentos. Um deles estava tão concentrado na ideia de auxílio que, de seu peito e região frontal, era emitida uma luminosidade prateada, que se perdia num facho de luz mais intensa que se formava acima de suas cabeças. Outro lembrava cenas por nós vividas no dia a dia. Num instante, meu amigo concluiu: veja que eles não professam a mesma doutrina. Não estão aqui defendendo uma religião e nem disputando espaços místicos. Estão cheios de fé, crentes que fazem o melhor que podem em favor do amigo querido. Seus pensamentos variam de formas e cores, impressões e costumes, mas todos buscam intensificar seus desejos amorosos. Todas essas energias afetivas e de impulso de saúde farão com que você se sinta bem melhor. Será visível sua reintegração ao equilíbrio orgânico, mesmo que isso não possa mudar seu quadro kármico. Aliviará seu estado clínico. Eles sempre agem assim? Perguntei. Ou estão fazendo isso por impulso do sofrimento afetivo pela perda de um amigo? Alguns sim, outros não. Alguns já possuem o hábito da oração diária. Outros estão agindo sob o reflexo de sua dor interior. Mas, de uma forma ou de outra, ambos estão se nutrindo de amor divino e espalhando-o àqueles que amam. Para Deus, não importa a forma ou a quantidade da oração, mas sim a sua sinceridade e simplicidade. Mas, amigo, eu mesmo nunca me envolvi muito com as orações. Eu apenas rezava as habituais. Será que sou merecedor de tudo isso ou estou recebendo pela misericórdia de Deus? Concluí. As duas coisas. Pois o Pai nos mede pelas intenções e não somente pelas realizações expressivas. Você, companheiro, não se ligava à prática dos longos pedidos, o que é bom, pois não se viciou nesses hábitos comuns das solicitações infinitas, mas, por outro lado, seus atos beneméritos lhe garantem a estabilidade junto do amor incondicional de Deus. E hoje você recebe exatamente aquilo que plantou. Está aí o resultado do amor que doou aos outros e que se reverte hoje sobre você como força reparadora e bendita. A oração sustentada de bons atos ou bons atos envolvidos pela oração tiram o homem do lugar comum, dando a ele a demonstração em seu interior do quanto ele já se aproximou de Deus. Voltamos para o quarto, onde eu me sentia muito bem, e à semelhança deles, comecei a orar, devolvendo-lhes a afetividade em forma de agradecimento amoroso. Confesso ter aprendido muito naquele dia, e refletindo, pude reconhecer que não há limites quando desejamos o bem. Embora estivesse ali, à beira da morte física, eu podia aprender muito, talvez muito mais do que em vigília. Capítulo 5. Sexualidade. Meu corpo permanecia naquele estado vegetativo. A cada minuto se distanciava do que se pode chamar de vida de relações. Ainda estava funcionando, mas havia algo que não me deixava tomar posse dele e sair caminhando. Era como se faltasse algo ou algum fio para nos ligar. Eu me deitei sobre meu corpo, mas já não me sentia à vontade como antes. Era como vestir uma roupa que deixamos de usar há algum tempo. Parece que fica meio larga sobre espaço. Estas eram as minhas impressões. O sono era algo muito forte em mim. Eu sentia que o aparelho físico exercia certa força sobre mim. Mesmo adormecido, ainda me influenciava. Eu percebi uma sutil luminosidade, uma espécie de fio prateado bem transparente que me ligava a ele. Hoje eu sei que se trata do elo entre o espírito e o corpo físico. Tudo que acontecia com ele surtia resultado em mim.
desde um leve banho até os medicamentos que, apesar de endovenosos, amargavam a boca. Na minha situação de corpo jovem, o nível de testosterona era bem alto e o organismo não parava de produzi-lo, o que me causava uma certa excitação na sensualidade. Eu sabia que nada podia fazer, mas recebia essas fortes impressões que me deixavam sem jeito junto ao meu instrutor. Incomodado com a situação, perguntei ao querido amigo: "O que posso fazer para mudar isso?" E ele me respondeu: "Tenha calma, procure desviar seus pensamentos. O corpo e as células orgânicas exercem certa influência sobre o espírito, mas sempre será o espírito que dará a decisão final. O homem não pode ceder às tendências orgânicas de periferia. Ao contrário, deve elevar-se a fim de que as decisões da alma sempre tenham excelência. Tudo que você vive hoje faz parte do seu aprendizado. Veja, olhe para o interior de seu organismo físico." E, como se um telescópio se formasse diante de mim, comecei a observar o trabalho exaustivo das células físicas. Vi então as microscópicas trabalhadoras que, feito usina geradora de energia, expeliam de si uma luminosidade ímpar. Elas não se tocavam, mas atingiam umas às outras como um ímã em seu campo magnético, atraindo objetos metálicos. Fixei o olhar sobre a região genésica e vi o epidídimo, trabalhando incansavelmente na produção dos espermatozoides, juntos aos demais órgãos encarregados dessa tarefa. Milhões de seres microscópicos nadando no líquido espermático, dotados de luz própria, como se fossem vagalumes na escuridão. A luminosidade obtida por eles buscava as correntes cerebrais, chegando ao córtex cerebral e fazia com que as lembranças sensuais do passado pudessem vir à tona, ativando a combustão da libido, que fazia com que os órgãos externos se excitassem. São impressões corpóreas, mas que não deixam de influenciar o espírito desperto. Também vi a região gástrica. Neste plexo, senti as vibrações do prazer, sensações muito agradáveis que causavam no corpo físico uma imensa sudorese, porque ao excitar este plexo, um mundo de células sudoríparas passaram a funcionar de maneira mais intensa, resfriando os músculos lisos, os quais, apesar de o corpo estar imóvel, aqueciam-se de forma mais acentuada. Quem estivesse ali, ao lado do meu corpo, jamais poderia imaginar tudo o que estava acontecendo, devido à inércia na qual ele se mantinha. Eu tinha sensibilidade a tudo aquilo e fiquei sem jeito, percebendo que também estava inclinado a sentir prazer. Estava sentindo o que qualquer pessoa sente diante da saúde orgânica perfeita dos 20 anos. E quando me vi assim, recorri novamente ao amigo que me socorreu. "Calma, Gabriel. Tudo isso é muito normal por aqui, neste plano. Todos nós convivemos com este tipo de acontecimento. O sexo pertence ao espírito, ou melhor, à sensualidade. O organismo físico possui apenas os órgãos representativos para que a reprodução aconteça no planeta de origem. A alma sempre será determinante de todas as escolhas. Por aqui, você poderá também ter uma parceira de sua escolha. É claro que os meios de aproximação não são mais os da matéria puramente frágil, mas sim os atributos espirituais que a alma carrega consigo, ou seja, os valores morais. Tem muita coisa para você relembrar. Por agora, fixe seus pensamentos em algo com o menor grau de sensualidade possível. Pense em um campo de flores e se transfira mentalmente para ele, a fim de acalmar o próprio íntimo, afetado pela alta taxa de testosterona. No futuro, você passará a tratar tudo isso com bastante controle e naturalidade. A maioria dos jovens não consegue educar-se para o equilíbrio, buscando para si tormentas desnecessárias, acionando, às vezes, a intercessão dos amigos espirituais para lhes restituir a calma interior. Nas regiões umbralinas não há esse tipo de controle ou cuidado. Tudo ocorre à solta. Grupos se formam para produzir orgias absurdas entre si. Desligados dos interesses santificantes do alto equilíbrio, buscam a satisfação momentânea, esquecidos que a lei de Deus vigora em qualquer plano de sua criação.
e que a consciência, em despertando, também cobrará os desvios do seu comandante insensato. A lavoura da sexualidade deve ser sempre cultivada com consciência e regada com a educação que gera o autocontrole. O sexo, estando no princípio da vida, não está mais no primitivismo do instinto, garantindo ao seu educador um crescimento inimaginável. Perguntará você, amigo, sobre a homossexualidade, e eu te digo que, enquanto proporcionadora de muitos desvios que são do espírito e não do corpo físico, a homossexualidade não está fora dos regimentos engendrados aos heterossexuais, visto que, apesar de o corpo exercer certa influência sobre o espírito, é este quem atua decisivamente sobre os instintos carnais. O pai não perguntará à criatura humana quem ela amou, mas sim o quanto ela amou. Aquelas explicações me enchiam de interesse por este mundo tão parecido com a Terra e tão voltado à moralização. Com a mudança de pensamentos, fiquei mais calmo e me senti melhor. Afinal, eu devia me preocupar com outras coisas, mas a lição tinha chegado na hora certa. A partir dali, consegui me comportar de forma mais racionalizada. Não posso dizer que estava feliz, pois aquela situação não era das melhores, mas também não estava entristecido, porque em momento algum me sentia só. Eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para descrever uma concepção mais próxima do que eu sentia, posso dizer que é como se eu tivesse quebrado o pé, ou seja, não podia me deslocar, mas guardava a pura consciência de tudo o que acontecia ao meu redor. Capítulo 6. Anjo amigo. Meu estado não havia se alterado. Os médicos físicos tentavam de tudo para que eu me levantasse, mas nada adiantava, e eu sabia que não mudaria, porque aqueles dias eram simplesmente para que eu me fortalecesse em espírito, e para que minha família se acostumasse à nova situação. Embora eu pense que é impossível se acostumar de imediato com a ausência de um grande afeto, mesmo porque meus pais, familiares e alguns amigos éramos bem próximos. Eu tinha alguns desentendimentos naturais da idade em relação a eles. Eu, sempre muito rápido nas escolhas, e eles, com certa prudência da maturidade, fruto das experiências, pois meus pais são bem jovens. Ali do meu lado, vi meu amigo espiritual com um livro nas mãos, lendo em silêncio. Para mim, ele representava a paz. Já estava no mundo espiritual há muitos anos, e para ele, o que eu passava era muito normal. Nunca ouvi alterar as vibrações durante o tempo em que permaneceu ao meu lado. E curioso, lhe perguntei até para matar o tempo: Amigo, nunca falamos de você. Sei que você está aqui do meu lado, me ajudando, e eu, em momento algum, me interessei por você. Ficamos focados na minha situação e você fica nessa história quase nulo. Poderia me falar algo sobre você? Claro que sim, respondeu o amigo. Eu sou seu amigo espiritual. Alguns dizem que sou seu anjo guardião. Outros afirmam que sou seu espírito familiar. Entre um e outro, sou seu amigo. Estava ao seu lado, mesmo antes de você reencarnar. Participei da preparação de suas provas, de sua programação. Aconselhei você nas melhores escolhas. Lhe encorajei nas mais difíceis e te amei nas horas de fragilidade diante da provação. Sei tudo o que você pensa, pois como ser humano tem uma programação entre o berço e o túmulo na Terra, e neste espaço de tempo tem tarefas a cumprir para evoluir. Eu, a seu lado, cumpro uma tarefa de amor e abnegação. O que sinto por você é comparado ao amor de seu pai. O zelo que tenho vai além da sua imaginação. A minha missão é lhe ajudar enquanto você precisar de mim. Sua reencarnação será curta, e quando tudo se encerrar, a minha, em relação a você, também terminará. Você irá se preparar para outra e eu também. No meu caso, vou renascer em outro orbe planetário, onde já estão alguns familiares meus que se adiantaram na evolução. Tudo que eu aprendi ao seu lado, todo o amor que esta missão gerou, não se perderá, pois Deus nos deu o amor como força eterna. Para sempre nos amaremos, como amigos de escola que crescem e se reencontram no futuro. Casados, com filhos, nós deixamos de amá-los? Não,
apenas deixamos de conviver com eles. Mas se o amor for verdadeiro, se acenderá feito chama luminosa, resplandecendo em nossos corações. Minha vida não é diferente da sua, apenas já percorri os caminhos que você ainda tem de percorrer. Não pense que sua dor não me incomoda. Eu sinto tudo que você sente, mas a minha maturidade me ensinou a abrandá-la e a medi-la. Não ignoro seus sentimentos e de seus familiares. Sei bem que são dolorosos. No passado já vivi isso na própria pele. Há séculos não reencarno na Terra, mas no trânsito das minhas reencarnações no planeta no qual ainda reside, pude vivenciar muitas provas dolorosas. Estive encarnado à época da Inquisição, onde vi meu corpo ser embebido em azeite queimado. Em seguida, em nome de uma fé que não criou raízes até hoje, pelo simples fato de ouvir e falar com os desencarnados. A mediunidade tinha se manifestado em mim há muitos séculos, e eu a aceitei como caminho de luz, e por isso a exercitei muito tempo no planeta, beneficiando os que se aproximavam de mim. Quando atingi um grau de evolução que não mais me permitia a estadia na Terra, estudei para continuar servindo aqueles que ainda precisavam permanecer nela. Você, Gabriel, não é o primeiro que tutelo. É uma espécie de apadrinhamento. Passamos a ficar ligados para sempre. São tarefas que exercitam o amor. Quando você nasceu neste corpo, eu estava lá. E claro, acompanhei todo o período de gestação. A minha missão, afinal, é estar ao seu lado. Não sou o anjo alado das formações religiosas, mas o seu protetor. Há, acima de mim, outros amigos que coordenam as minhas tarefas. São os benfeitores de Jesus. Trabalham com o Mestre e, através da intuição, nos governam as ideias. Aqui entra a mediunidade que faculta esse intercâmbio com clareza, pois eles estão em outras dimensões espirituais. Eu já me desvencilhei da alimentação, da qual você ainda precisa. Já não me interesso mais pelos alimentos de que você se nutre. Minha vida não é vazia, pelo contrário, estou aqui ao seu lado, cuidando para que nada dê errado. Tudo aqui está seguindo um programa dos nossos superiores. Gabriel, você deixará o corpo de carne, mas tarefas bem maiores o aguardam no futuro. Não pense que ao passar por definitivo para este plano, ficará na inércia. Pelo contrário, um mundo de tarefas o aguarda. Tenha calma. Tudo o que nos acontece antes de chegar até nós tem o aval do Senhor. A terra precisa de ajuda, de mãos fecundas que espalhem o bem. Não é necessário que a dor impere por longo tempo entre os homens. Por isso, o Pai tem enviado grandes tarefeiros para mudar este quadro. Eles não são benfeitores de evolução distanciada dos homens. Pelo contrário, são os próprios homens que converteram o próprio coração em favor da causa maior do bem para todos. Seus pais sofrerão a sua ausência, mesmo que momentânea, mas um mundo novo de descobertas fantásticas os tornará muito maiores. Não se preocupe tanto. Lembre-se que Deus é o grande gerador da vida. Nada acontecerá para o nosso mal. Quando chegar a hora em que eu reencarnarei em outro orbe, também morrerei por aqui. Este corpo que você vê em mim deve se desintegrar para que eu ascenda às outras dimensões. Outro mundo não comporta essa estruturação que carrego hoje. É a lagarta que adormece para renascer borboleta. Não há nisso nenhum inconveniente, apenas crescimento. O que vale é o amor que nos acompanhará. Eu sempre serei eu. Minha consciência não se perderá. E por lá, amigos e espíritos que foram meus familiares me aguardam cheio de saudade e amor. Veja, amigo, que nosso caso não é diferente. O que nos diferencia é a certeza de que tudo dará certo. Eu não duvido do bem que me espera junto às experiências que vou atravessar no orbe. Mas você ainda pensa como corpo e se prende em demasia às condições da matéria. Daí a necessidade do coma, tanto para mim como para você. A vida segue sem interrupções e Deus nos guia com amor. Durante o período em que estou em missão a seu lado, não estou ligado a mais ninguém.
Estou totalmente compenetrado da tarefa de auxiliá-lo. Nada para mim é mais importante do que te amar. É claro que você me perguntará sobre as almas gêmeas. A preocupação de todo homem é saber se no futuro alguém lhe aguarda com o coração na mão envolto em laço de profundo amor. Eu lhe afirmo, querido amigo, que as questões estão gravadas no subconsciente dos homens. Há, sim, criaturas abençoadas que esperam umas às outras lá no futuro. Mas para os homens da terra, falo aqui daqueles que ainda lutam e se comprazem com o orgulho e o egoísmo. Esta verdade ainda está bem distante. Encontrarão, sim, aqueles que lhes constituem provas, aqueles que, por vínculos dolorosos ou débitos, o aguardam esperançosos da quitação da falta. As almas gêmeas se formarão após atravessarem as barreiras dos interesses pessoais e depois de o homem aprender a amar sem se prender, entendendo que todos somos criaturas rumo à evolução e filhos do mesmo Pai. Com certeza, constituirei formação familiar no futuro que me aguarda. Disso não há dúvida. Mas dizer que ficarei ao lado de alguém para sempre, de um único alguém, isso não é verdade. Aqueles que me enchem o coração de afetividade sempre estarão comigo e me sentirei à vontade com todos. O que prende o homem a uma mulher na terra não é só o amor. Muitas vezes, o determinismo das provas o liga aos seres com os quais tem necessidade de renascer ao lado, formando a família da terra no decorrer das existências. Com a ajuda dessa sustentação determinante, o amor verdadeiro nasce e toma força entre os homens. Todos fomos criados para o reencontro com o amor puro de Deus. Ainda é bem cedo para entendermos algo que não alcançamos. Mas lhe digo que me sinto muito feliz na condição que me encontro e que, ao contrário dos homens, eu não espero encontrar alguém para me preencher os dias, mas sim me doar por alguém e lhe enriquecer as horas. Nada de individualismo, mas sim amor incondicional a todos. Gabriel, sou feliz por estar aqui agora com você e ser seu amigo fiel e devotado. O que mais me importa hoje é a sua felicidade e a de sua família. Não pense em mim, porque aprendi a viver a lição do Senhor, representado pelo irmão Francisco de Assis. É dando que se recebe. Eu te amo, acompanhei cada passo seu nessa reencarnação. Vi você aprender lições de profundo amor familiar. Vi você buscar rumos positivos que os jovens de sua idade ainda nem descobriram a existência. Olha, meu amigo, você me faz muito feliz também. Sou grato ao Senhor por esta tarefa de amor que me ensina somente coisas boas. Não se preocupe, nós nos veremos sempre, mesmo que eu esteja em outro plano da vida. Iremos nos reencontrar através de sonhos. Isso é bem natural. É claro que, às vezes, o cérebro perispiritual e o carnal não comportarão todas as informações, mas o que importa é a satisfação do espírito com a presença amiga e amorosa. É por isso que muitos sonhos parecem confusos para os homens, pois suas mentes não dão conta de entender tudo que se observa no período do desdobramento anímico. Todas aquelas informações demoraram a se assentar com as minhas ideias, mas me senti envolvido por tal amor que uma força ainda maior brotou em meu interior. Tantas informações me davam mais tranquilidade diante daqueles momentos que eu estava atravessando. Espero que, ao relatar isso num papel, alguém possa entender. De qualquer forma, fiquei muito feliz com tudo aquilo e, assim que me fortaleci fora do corpo. No começo deste ano, de 2010, meu amigo espiritual renasceu num mundo que eu não conheço. Desejo a ele toda a felicidade que merece e votos de muita paz. Capítulo 7. No outro quarto. Eu estava ali amparado por meu benfeitor, que me dava muita força e coragem. Nada me faltava para o coração. Eu sabia de tudo o que estava acontecendo e me reconfortava ainda mais nos braços calorosos daquele amigo. E ele, vendo que eu já me sentia muito reconfortado, quis me mostrar que nem todos os que se aproximavam da morte física gozavam daquela ajuda constante que eu recebia naquela situação. Querendo ajudar-me ainda mais nos esclarecimentos proveitosos de um amigo que quer o melhor para nós,
pediu para que eu acompanhasse. Saímos do quarto onde meu corpo descansava no leito e fomos para o outro quarto. Entrei e vi sobre a cama alva um corpo que respirava com grande dificuldade e entre profundos suspiros surgiam gemidos de dor aguda. Fiquei meio sem entender a razão de ele estar me mostrando aquele quadro tão difícil para mim. Então meu amigo espiritual me envolveu nos fluidos de seu amor e me falou com imensa brandura. Veja, Gabriel, essa pessoa que jaz aí no leito luta entre a vida e a morte. Há dias está assim, arraigada aos interesses materiais. Sua idade é bastante avançada e, mesmo assim, ainda deseja permanecer no corpo físico por tempo maior. Nesse instante, o interrompi e perguntei: não é certo que as pessoas desejem encontrar a cura para suas dores? Claro que sim, respondeu. Todos têm direito de tentar se salvar diante de uma situação que ameaça a vida orgânica. Mas no caso dessa pessoa é bem diferente, pois não está lutando para permanecer no corpo porque ama a vida física, mas sim para se locupletar das amarguradas tendências inferiores da avareza. Sempre se preocupou demasiadamente com o dinheiro que mofa em seus cofres superlotados. Acredita que tudo aquilo lhe pertence e não deseja repartir com ninguém. Veja que ao seu lado só há um profissional remunerado, por dar mais importância ao ouro que aos filhos. Eles se afastaram. Seus filhos, na verdade, esperam apenas sua desencarnação, a fim de repartir a herança farta. Por isso, está nessa situação há mais de 2 meses. Já deveria estar em novo plano há algum tempo. Assim permanecerá até que os órgãos continuem trabalhando. Não se afasta do corpo físico pelo medo que carrega de deixar a matéria. A vida no planeta, Gabriel, é semelhante a uma escola e não a um caixa 2 para acumular valores sorrateiros. Esta pessoa nunca buscou aprender a servir, apenas desejou ser servida. Tudo que mais ama hoje não poderá levar para a nova morada. Repare um pouco mais e veja que seu abdômen está repleto de manchas escurecidas. São miasmas que eles formaram para sugar-lhe os frutos do prazer momentâneo. Seus órgãos estão todos comprometidos, porque sofrem a ação doentia das intoxicações dos pensamentos distanciados do bem. Sua bilis está deformada pelo excesso de atividade, no intuito de digerir tudo que ingeria de forma desordenada, bem como pelo excesso de irritação, a qual se ligava por pouca coisa. O fígado está com edemas e empalidecido, pois os abusos do álcool que socialmente bebia lhe causou um início de cirrose hepática. Observe que suas artérias estão comprometidas, o colesterol e as triglicérides, mas o hábito do tabagismo deram conta de lesar todo o sistema circulatório. Possui efizema nos pulmões, o que ocasiona todas essas crises de tosse. A aorta em frangalhos dificulta o funcionamento da máquina cardíaca, produzindo constantes ataques de arritmia. Veja que os membros inferiores também estão com edemas, pois os rins já pararam de filtrar os líquidos corpóreos e não tarda para que o colapso aconteça e seja decretada a falência múltipla dos órgãos. O cérebro ainda funciona, está firme, mas o corpo já não responde aos seus estímulos. No entanto, o espírito luta para permanecer no corpo físico. Se não fosse sua excessiva insistência em não abandonar a casa física, poderia estar se refazendo em nosso plano. Você me perguntará se todas essas complicações não são comuns em alguém com idade tão avançada. Eu lhe digo que sim, mas se não for ocasionada por atos irrefletidos da própria criatura. Quando o homem lesa o próprio casulo físico, não está só perdendo a moradia do espírito, mas também uma experiência importantíssima de evoluir. Ninguém renasce no planeta para conviver com a negligência, mas sim para o aprimoramento do seu próprio interior. E o que acontecerá a seguir? Perguntei, interessado em mais informações. Seu espírito desencarnará sem forças que o façam buscar a luz que o cerca. Buscará recursos na própria ignorância, dando continuidade ao vício com o qual se encontrará nas regiões obscuras do umbral. E nada poderemos fazer para socorrê-lo, visto que está onde sempre desejou, onde tudo ocorre à solta, sem muitos compromissos com a verdade.
Lá estará se revitalizando do desgaste ao qual tinha sido submetido pela idade. Não pense você, Gabriel, que isso possa lhe causar medo ou desconforto. Não, este espírito permanecerá ligado ao que sempre chamou sua atenção. Isso tudo é muito comum. Na verdade, amigo, só lhe trouxe aqui para que possa entender melhor que na vida só colhemos aquilo que plantamos. E para que você veja que sua situação, embora difícil, não chega nem perto desse quadro que acabamos de ver. Você, companheiro, sempre se ligou ao bem. Suas ideias se formaram em torno da mesa farta da fraternidade. Sua condição é do trabalhador consciente que chega ao final do dia com a certeza que fez o melhor que pôde para realizar suas tarefas dentro do tempo cedido por Deus. E não teme os tormentos do tempo, porque sua obra está completa para aquele dia. E não tem nada com o que se preocupar. Tudo aquilo me fazia mais forte. Era como se aquele anjo de bondade que me auxiliava adivinhasse tudo o que se passava em minha cabeça. Nunca pensei que pudesse aprender tanto estando naquela situação. Ao retornar ao quarto, procurei orar um pouco e agradecer por tudo que eu estava recebendo das mãos santas do Senhor.